Você tem 14 anos e o valor da sua vida cabe numa nota amassada. Você fica numa esquina com um celular trincado, esperando que um carro passe. Em troca de algumas dezenas de reais, um pagamento modesto, muitas vezes entre poucas dezenas e às vezes raras centenas. Você aprende a medir o tempo pelo som dos motores, pelas luzes que piscam na rua, pelo olhar que desvia. É o primeiro degrau de uma escada cujo topo ninguém te mostra direito, só as sombras que descem. O que você vai ver aqui são 5 níveis: o olheiro, o transportador, o soldado, o gerente de bairro e a cúpula. 5 papéis que, para quem nasceu empurrado contra o muro das oportunidades, parecem atalhos, até se tornarem armadilhas. Se você quer entender como isso funciona, fica comigo até o final. E se esta é uma história que precisa chegar a mais gente, já deixa o like e se inscreve no canal. Você é olheiro. A sua função é simples por fora e devastadora por dentro: ficar, observar, avisar. A esquina vira posto de trabalho, a rua, sua vigília. O relógio marca a troca, 10, 15 minutos ali, e em troca você leva embora um envelope, uma nota amassada. O riso resignado da mãe ao ver o dinheiro que colocou comida na mesa naquele dia. Para a organização, menores são utilíssimos. Cumprem tarefas com menos risco jurídico, chamam menos atenção. Para você, o preço é a normalização de uma rotina que ensina a não perguntar. No começo você nem entende a cadeia completa. Alguém te promete subida. Primeiro cargo, depois outro. Você repete códigos que aprendeu na rua. Acredita que com mais dinheiro sua vida muda. Mas um erro pequeno, uma hora errada, uma informação perdida, e a consequência pode ser uma desaparição, sumiço do colega, silenciamento que não volta. Nem sempre há explicação pública. Há boatos, há medo. E a mensagem é clara: confiança aqui se paga caro. O que parecia apenas trabalho vira compromisso de sangue. Você se acostuma a olhar para trás antes de atravessar uma rua. Aceitar o próximo patamar para muitos parece inevitável. Você se torna transportador. A estrada aparece como promessa. Um caminho que corta mares e serra, uma chance de ganhar mais. Há noites em que a adrenalina é suficiente para borrar o medo, a sensação de estar com dinheiro de verdade pela primeira vez, a conta no banco que seu estômago não sabe digerir. A viagem embala uma ideia perigosa. Isso é para sempre. Não é. O risco legal é real. A lei, quando chega, costuma ser dramática. Mas o que prende mais que a polícia é a economia interna. Você é contratado para levar, e se algo dá errado, a mesma organização transforma esse prejuízo em dívida. Não é só uma cobrança, é trabalho forçado. Você terá que pagar com mais entregas, com noites sem dormir, com favores que te empurram cada vez mais para dentro. O que começou como uma corrida para trocar a realidade se transforma em rota de fuga impossível. Você pensa: dou este último serviço e acabo. Quando percebe, o último serviço nunca chega. Chega um momento em que subir significa cruzar uma linha. Você vira soldado. A ideia de soldado é concreta e, ao mesmo tempo, desumanizante. Você recebe ordens, aprende horários, limita-se a cumprir, mata-se em nome de territórios, de reputação, de punição. A primeira vez que você tira a vida de outra pessoa, não há como descrever isso num manual. Não é só a habilidade física, é o impacto que fica. Acordes de insônia entram na sua rotina. Medicamentos, calmantes, estimulantes, viram ferramentas para regular a máquina humana que você virou. Você perde o sono, perde o rosto do outro. A imagem de uma vítima se torna nome apagado. A dessensibilização ocorre em camadas. Primeiro você racionaliza, depois minimiza. Por fim, aceita. O ritual de preparação para um ataque é feito de rotinas: verificação, abordagem, execução. Cada ação é uma pequena morte da sua vida anterior. O ponto de ruptura costuma vir quando a vítima é alguém da sua rua, alguém que você viu crescer. A culpa se mistura com a frieza. Muitos perdem a capacidade de chorar. Outros se tornam perigosamente metódicos, e o que antes era medo vira profissionalismo.
A consequência psicológica é profunda. Muitos desenvolvem ansiedade crônica, crises que ninguém trata e uma solidão que não cabe em nenhuma nota de dinheiro. Se você passar dessa linha, chega a gerente de bairro. Agora não é mais sobre execução, é sobre gerir. Administrar território significa decidir quem entra, quem sai, quem paga e quanto. Você passa a lidar com números e pessoas, com cobranças e com lealdades. A lógica aqui finge ser empresarial. Metas, porcentagens, fluxo de caixa. A palavra lucro assume rosto humano, e é o rosto das famílias que pagam pelo espaço. Há uma responsabilidade institucionalizada. O que não for arrecadado precisa ser justificado. E justificativas, na prática, podem custar vidas. A geografia do poder neste nível é feita de corações partidos. Há tribunal interno quando alguém falha, não um tribunal justo, mas uma seção de poder onde a punição é exemplar. Execute um traidor e a mensagem viaja. Lealdade é a moeda mais valiosa. E é nesse ponto que a traição interna aparece com mais frequência. Contadores, aliados que administram finanças, às vezes desviam fundos, às vezes entregam informações. A resposta é um lugar comum: silenciar para preservar a máquina. A consequência maior para quem sobe é o isolamento. Você não dorme mais na sua casa. Você tem casas, mas não tem um lar. Cada contato é potencial risco. Família? Um ponto de fraqueza que precisa ser protegido, escondido ou usado como garantia. Seus filhos aprendem a viver entre segredos e olhar baixo. Chegar à cúpula é ver um outro mundo e perceber que ele é uma cela dourada. À distância, há luxo. Carros, viagens internacionais, dinheiro que lava problemas num fluxo interminável. Na prática, a vida do topo é marcada pela paranoia. Você vive cercado por gente que quer aquilo que você tem. Empresários que assinam contratos, advogados que prometem saídas, contas em paraísos distantes. Tudo isso contrasta com uma regra simples: quanto mais alto, menos liberdade. Casas que você não frequenta por segurança, encontros em locais neutros, refeições vigiadas. O luxo vira prisão no momento em que uma das suas refeições pode ser envenenada. Uma das suas reuniões, uma emboscada. A proteção custa mais do que o bem-estar. A cúpula também vive sob outra variável: o alcance da ação estatal. Investigações, infiltrações, delações e longas operações transformam a vida alta em uma série de precauções. Prisões federais e cadeias de segurança máxima são destinos possíveis e, para muitos no topo, provável. Alguns terminam exilados sem poder entrar no país que os acolheu. Outros desaparecem em operações que varrem o patrimônio acumulado e deixam apenas eco. E mesmo que a riqueza persista, o preço emocional é a destruição de relações, a impossibilidade de confiar e a rotina de olhar por trás da nuca. Ao longo dessa escada, há um padrão que se repete. A sedução do lucro imediato que se transforma em dívida de sangue, a preferência por menores por conta da impunidade, a transformação de laços em garantias. Em cada degrau, você perde pedaços da sua identidade. Começa como alguém que busca sustento e acaba como uma peça de uma engrenagem que morde seus próprios operários quando necessário. E as famílias? A mãe continua a verificar portas, a ver o filho crescer em fotos que ela não reconhece mais. A companheira aprende os códigos do silêncio. As crianças herdam a suspeita alheia. O estigma se instala. O sobrenome muda de significado. O olhar do vizinho pesa um mundo. Há ainda o risco legal que se espalha para parentes, em investigações que mapeiam cadeias afetivas. Muitos pagam por escolhas que não fizeram, e isso é uma responsabilidade coletiva que a sociedade muitas vezes prefere não enfrentar. Você pode pensar, mas e a saída? Há relatos de desertores que tentaram recomeçar, mas o caminho não é simples. A máquina que você integrou tem memória. Há ameaças, dívidas não quitadas, laços que demandam reparos. O Estado oferece poucas rotas de reinserção eficazes e seguras. A própria comunidade se vê entre proteger e punir.
A tal redenção existe, mas é rara e custosa, e exige apoio que vai além de promessas. Há consequências psicológicas que não se veem. Paranoia persistente, transtornos de estresse pós-traumático, capacidade reduzida de lidar com intimidade. A promoção para cargos mais altos muitas vezes significa trocar uma cama por uma vigília perpétua. O sucesso dentro da facção é mensurado em territórios e contas bancárias, mas o saldo real é negativo. Vida pessoal, liberdade, tempo com os filhos, confiança. Em muitos casos, o que parecia ser ascensão é, na verdade, uma sentença disfarçada. Qual é a expectativa de vida nesses cargos? Não há um número único e confiável, há estimativas. Para muitos que assumem papéis de confronto, a vida útil se conta em meses ou poucos anos em condições normais, sobretudo para quem trabalha na linha de frente. Para quem chega à gerência, o risco muda de natureza, mas não desaparece. Para quem sobe à cúpula, a ameaça de prisão ou morte por delação ou operação especial segue presente. Essas são generalizações perigosas se tomadas como regra absoluta, mas funcionam como sinal de alerta. Nada ali é seguro. E há a economia interna, pagamentos, adiantamentos, multas internas e a lógica da promoção que prende. Você recebe um valor hoje, mas assume uma obrigação amanhã. A moeda real é a dívida que você acumula com seus próprios atos e com a necessidade de manter um padrão que o proteja. O poder, quando se consolida, exige transparência só entre os seus, e essa transparência é combustível para mais controle. A normalização da violência é talvez o efeito mais corrosivo. Gente que saiu de casa para trabalhar e acabou perdendo a capacidade de empatia. Em relatos, velhos amigos viram outros como problemas ou riscos e foram descartados. Esse processo não só destrói indivíduos, pulveriza tecidos comunitários inteiros. O medo se instala e se espalha, e quem fica fora do círculo temerá tanto a organização quanto o Estado, porque ambos são vistos como agentes de destruição. E então vem a surpresa prometida pelo título. A maioria das pessoas que vêm para um cargo não encontra uma vida de poder duradouro. O que você encontra, na maior parte dos casos, é uma espiral de perda, de liberdade, de relações, de saúde mental. O brilho do dinheiro se apaga quando as noites são de verificação de segurança, quando a família não pode visitar, quando o almoço é consumido olhando para portas. O preço da posição, quando checado com rigor, é alto demais. Não é invencibilidade, é vulnerabilidade sofisticada. O que fazer com essa informação? Não é apenas um catálogo de sensações deprimentes, é um chamado de atenção sobre como o ambiente social produz caminhos que parecem rápidos para escapar da pobreza, mas que terminam em catástrofe pessoal. Recrutamento de menores, promessa de ganhos fáceis, dívidas encobertas por falsa lealdade, tudo isso aponta para falhas sociais que demandam resposta política, programas eficazes de prevenção e medidas de reinserção realistas. Ao olhar para a sua própria vida, você que me ouviu até aqui, imagine o que significa escolher um cargo dentro dessa máquina. Não pense apenas no saldo bancário. Pense no que você abre mão. Pense na capacidade de olhar nos olhos de quem você ama sem carregar medo. Pense no preço que seu filho pagará quando ele for visto com o seu sobrenome. É uma escolha que pesa mais do que qualquer nota amassada. Se você quer continuar essa investigação, temos uma outra peça que explora as consequências intergeracionais. A vida do filho de um criminoso proeminente, como o sobrenome pesa e como a nova geração tenta se reencontrar. Clique no link na descrição para assistir. E se este vídeo fez você olhar diferente para um problema que parece distante, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Inscreva-se no canal para receber mais relatos, mais contexto e mais perguntas que incomodam. No fim, a resposta à pergunta do título é mais dura do que muitos imaginam. A sua vida em um cargo na principal facção de São Paulo, na maior parte das vezes, não é um caminho para o poder duradouro. É uma fila que termina em isolamento, violência ou esquecimento.
É um percurso marcado por ganhos imediatos e perdas permanentes. Você vai se surpreender porque, quando se chega ao topo, o topo pode ser apenas outra prisão, com grades de ouro.